Boa tarde para quem está em sala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo de casa. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês nesse happy hour, 1h15, 1h20, 1h30 de direito constitucional, com alguns dos tópicos. Obrigado. Com alguns dos tópicos que serão objeto de abordagem nos concursos da Polícia Rodoviária Federal, tratando de temas que são importantes e que certamente serão objeto de discussão, de debate por nossas organizadoras ou pela mesma organizadora nos concursos da Polícia Rodoviária Federal e nos concursos da Polícia Federal para os cargos que vão ser objeto de processo seletivo. Então vamos lá, nós vamos iniciar o nosso estudo. Vocês têm 15 questões aí, todas de múltipla escolha. Não tive aqui a intenção de copiar a organizadora X, Y, Z. Na verdade, o nosso intuito aqui é debater assuntos, debater temas que vão ser cobrados no seu conteúdo programado. Não tem todos os tópicos do conteúdo, apenas alguns, que a gente vai ter mais de um happy hour dentro dessa nossa caminhada. Então acompanhem, por gentileza. Primeira questão: um grupo de servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, recém-empossados, participou de uma palestra de boas-vindas, oportunidade em que foram abordados temas relacionados à República Federativa do Brasil. Houve consonância com o disposto na Constituição Federal quando mencionado que trata-se de assuntos relacionados à República Federativa do Brasil, com base no que está previsto na Constituição Federal, e ele pede o que tem consonância. Em outras palavras, ele vai pedir o que esteja certo. Nós vamos marcar a alternativa correta. Letra A. A soberania é princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Já fica claro de início que o objetivo dessa questão é buscar o nosso conhecimento no que tange aos princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Mas princípios fundamentais de quem? Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Esses princípios fundamentais estão dentro da Constituição brasileira, mais especificamente no primeiro título, no primeiro pedaço da nossa Constituição, que vai do artigo 1º até o artigo 4º. Então, o primeiro título, que trata, reitero, dos princípios fundamentais, contempla 4 artigos. Esse grupo de artigos vai envolver, além de outros assuntos, vai envolver os fundamentos da República Federativa do Brasil, vai envolver os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, vai envolver os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Os fundamentos estão no artigo 1º, os objetivos fundamentais estão no artigo 3º, os princípios internacionais estão no artigo 4º. Então, os fundamentos do artigo 1º, 5, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Os objetivos fundamentais, com verbos que indicam providências, que indicam ações que devem ser promovidas e que o Brasil deve buscar constantemente: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Os objetivos fundamentais, repito, trazem metas, objetivos, intenções que o Brasil deve constantemente efetivar. E por último, os princípios internacionais, que são 10. São 10 princípios que dirigem a atuação do Brasil na comunidade internacional. Desses 10, 4 tem relação com a soberania, mas aí, por caridade, pedido de amigo, soberania não é princípio internacional. Soberania é fundamento. Agora, relacionado à soberania, nós temos independência nacional, igualdade entre os estados, autodeterminação dos povos e não intervenção como princípios internacionais. Faltam 6. Dos 6 que faltam, 3 têm relação com a paz, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, e aí no mesmo inciso, e ao racismo. E os outros 3 princípios internacionais têm relação com questões humanitárias: prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Fechamos então os 10 princípios. É natural que as organizadoras cobrem, como no último concurso da PRF, esse tema,
que mistura princípios internacionais que estão no artigo 4º, objetivos fundamentais que estão no artigo 3º, fundamentos que estão no artigo 1º. Olhando agora o texto da primeira alternativa, a soberania é princípio que rege as relações internacionais do Brasil? Não, soberania é fundamento. Letra B, a independência nacional é fundamento do Estado Democrático de Direito? Não, a independência nacional é princípio internacional. Na verdade, poderia se inverter a letra A e a letra B para poder resolver essa briga delas aí. A e B estão erradas. Letra C, a solução pacífica dos conflitos é fundamento do Estado Democrático de Direito. Solução pacífica tem a ver com paz, está lá no grupo dos princípios internacionais. Letra D, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativas são fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Aí sim, lembrar, os 5 fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. A alternativa correta da primeira questão, letra D de dado. E letra E, a dignidade da pessoa humana é princípio que rege as relações internacionais do Brasil. Dignidade da pessoa humana, na verdade, é fundamento, faz parte do alicerce da própria estrutura nacional. Simbora para a segunda questão. Ao disciplinar direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal. Então, o tema envolve direitos e garantias fundamentais. De maneira bem direta, a gente precisa lembrar que os direitos e garantias fundamentais têm um objetivo macro, um objetivo maior, que envolve a própria limitação do poder estatal. Então, quando se falar em direitos e garantias fundamentais, lembre que uma das missões da Constituição, uma das intenções da Constituição, um dos objetivos da Constituição é limitar o poder do Estado. E essa limitação do poder estatal se dá sobremaneira através de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Então, direito e garantia serve para limitar o poder do Estado. Além disso, nós temos que considerar que direitos são bens jurídicos, direitos são vantagens que a Constituição nos dá, mas que para proteger esses direitos, a Constituição também nos dá as garantias, que são meios, mecanismos, instrumentos de proteção. Direitos são bens, as garantias são os meios que protegem esses bens, e que essa listagem dos direitos fundamentais, já antecipando de repente alguma questão que a gente venha a ter, a listagem dos direitos fundamentais que nós temos na Constituição é uma listagem meramente exemplificativa. Não é uma listagem fechada, não é uma listagem exaustiva. Existem outros direitos fundamentais, além do que está previsto lá no artigo 5º ou lá no texto constitucional como um todo. Então, tratando da questão número 2, letra A. Assegura, vamos lá, retomando pelo contexto do enunciado, ao disciplinar direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal, letra A, assegura a gratuidade de habeas corpus e habeas data destinados à tutela de direitos individuais e, salvo comprovada a má-fé do autor, a isenção de custas processuais e ônus da sucumbência na ação popular, que tem por escopo, tem por objetivo, a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, entre outros, interesses de natureza transindividuais. Direitos nós já sabemos que são os bens definidos pelo texto constitucional e por outras normas. As garantias são os meios que protegem esses bens, que tutelam esses bens. Dentre as garantias fundamentais, nós vamos ter um grupo de ações dentre as garantias, nós vamos ter um grupo de ações que a doutrina chama de remédios constitucionais. Todos os remédios constitucionais são garantias. Nem toda garantia é remédio, mas todos os remédios constitucionais são garantias. Esses remédios constitucionais, para que depois vocês consultem, estão no artigo 5º do inciso 68 até o inciso 73. Do 68 até o 73. Aqui a gente vai encontrar a ação de habeas corpus, aqui a gente vai encontrar o mandado de segurança, aqui a gente vai encontrar o mandado de segurança coletivo, aqui a gente vai encontrar o mandado de injunção, aqui a gente vai encontrar o habeas data, aqui a gente vai encontrar a ação popular.
Esses são os 6 remédios constitucionais que integram, né, a lista constitucional prevista no artigo 5º. Habeas corpus, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular. A gente consegue, na leitura dele, é óbvio que nessa aula a gente não tem como esmiuçar cada um desses pontos, mas identificar algumas palavras-chave. Por exemplo, o habeas corpus, ele tem um objetivo principal, ele tem um intuito determinado, que é proteger a liberdade de locomoção. Habeas corpus tem a ver com liberdade de locomoção. O mandado de segurança, por sua vez, seja ele individual, seja ele coletivo, visa proteger direito líquido e certo. Mas não é qualquer direito líquido e certo. O mandado de segurança, ele só se presta a defender direito líquido e certo que não seja protegido, não seja tutelado nem por habeas corpus, nem por habeas data. O mandado de segurança tem o que se chama de natureza subsidiária. Natureza subsidiária. Ele não é a primeira arma. Primeiro você identifica, houve uma violação a um direito líquido e certo? Houve. Ele é protegido por habeas corpus ou habeas data? Não. Aí sim é que você vislumbra a possibilidade de utilização do mandado de segurança. E ainda assim, para caber mandado de segurança, o direito precisa ter sido ou está prestes a ser violado por alguém determinado. Quem é esse alguém determinado? É a autoridade pública ou alguém que desempenha função pública. Não cabe mandado de segurança contra um particular que não venha a desempenhar de alguma maneira função pública. Então, o mandado de segurança tem essa história de proteção ao direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus nem por habeas data, quando o violador é alguém que de alguma maneira desempenha função pública. Mandado de segurança coletivo, observa tudo que eu acabei de falar, mas tem uma pequena diferença. O mandado de segurança coletivo, primeiro, só pode ser impetrado por pessoa jurídica. Pessoa física não pode mover mandado de segurança coletivo. Segundo, não é qualquer pessoa jurídica. Apenas aquelas que a Constituição de maneira expressa menciona, e a gente precisa memorizar essas figuras que podem mover mandado de segurança coletivo. A lista tem lá, parte da premissa de que todo mundo aí está com a Constituição em mãos, eu tenho certeza, não vou nem olhar para a cadeira de cada um, muito menos para quem está em casa, mas fico com essa certeza, no texto constitucional você vai encontrar essas informações. Mandado de segurança coletivo vai ser impetrado por quem? Partido político? Qualquer um? Não. Aqueles que têm uma representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Essa história do 1 ano é para associação apenas, só para associação, e sempre em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Pronto. São essas pessoas que podem mover mandado de segurança coletiva. Por seu lado, o mandado de junção tem um objetivo específico. Nós temos a Constituição como lei maior, uma ruma de artigos dentro da Constituição. Alguns desses artigos, alguns dos textos constitucionais, infelizmente, não possuem força suficiente para concretizar suas vontades, para gerar os seus desejos por si só. E quando a gente está diante de uma norma que está na Constituição, que define algo, mas que não consegue ser implementado, não consegue ser efetivado, não consegue ser exercido de pronto, é porque essa norma depende de regulamentação. E se essa norma depende de regulamentação, ela depende de uma atuação futura, de um legislador, de um ato normativo que venha de quem quer que seja, do poder público. E se não vem esse ato normativo, você não consegue exercer o direito, porque essa norma que a sua eficácia é limitada. Limitada por quê? Porque depende de uma regulamentação, e se não vier a regulamentação, a ação que você vai mover, a ação que eu vou mover, a ação que nós vamos mover é o mandado de injunção. O mandado de injunção é movido diante da falta de regulamentação, de alguma norma constitucional que ainda não foi explicada, que ainda não foi regulamentada. Normas de eficácia limitada lá na classificação de Zé Afonso. Habeas data. O que é o habeas data? É uma ação que possibilita, tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas, terem acesso a informações pessoais, a informações personalíssimas, ou se você já sabe o que está lá, mas sabe que está errado, você pode também, por meio do habeas data, buscar a retificação, a correção daquela informação. O habeas data serve então para possibilitar o acesso, bem como a retificação de dados obrigatoriamente pessoais, de informações obrigatoriamente personalíssimas. E o habeas data tem uma característica que vai um pouco de encontro à inafastabilidade da jurisdição, é que você não pode de imediato entrar com ação de habeas data. Antes de mover a ação de habeas data, você tem que fazer o quê? Faça o requerimento administrativo daquilo que você deseja. Só se lhe negarem ou se não lhe responderem é que você vai poder mover essa ação do habeas data. Então, para que serve o habeas data? Possibilitar acesso e a retificação de informações personalíssimas. Posso mover de imediato? Não. Primeiro tem que haver a negativa administrativa expressa ou implícita, que é quando eles não respondem ao nosso pedido. E, por fim, a ação popular.
A ação popular é uma ação judicial para não ser misturada, para não ser confundida com iniciativa popular. A ação popular é uma ação judicial. Vamos bater a porta do poder judiciário. É uma ação judicial. Movida por quem? Por qualquer cidadão. E aí qualquer cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão aqui é tão somente o eleitor que está usufruindo, que está em gozo dos direitos políticos. A ação popular, reitero, não pode ser movida por qualquer pessoa. O texto constitucional diz que ela é movida por qualquer cidadão, e o cidadão deve ser visto como o eleitor em gozo dos direitos políticos. Mas é movida em que situações? Para quê? Para proteger o patrimônio público, no geral, a moralidade administrativa, bem como para proteger o meio ambiente. É para isso que se presta a ação popular. Então, gente, correndo na sequência, vocês fazem revisão dessa maneira, façam revisões dessa maneira. Habeas corpus, proteção à liberdade de locomoção. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, quando o violador for alguém que desempenha a função pública. Mandado de segurança coletiva, a mesma coisa, só que com uma diferença para a nossa prova, é que só quem pode mover o mandado de segurança coletiva é aquele grupo restrito previsto na Constituição, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Mandado de injunção serve para quê? Para combater a falta de norma regulamentadora de preceitos constitucionais. Habeas data serve para quê? Possibilitar o acesso ou a retificação, a correção de dados pessoais, lembrando que você não pode movê-lo de imediato, primeiro você tem que fazer o requerimento administrativo. E a ação popular é uma ação movida por quem? Qualquer cidadão, com o objetivo de proteger o patrimônio público, de proteger o meio ambiente. Essa é a ideia geral, mas evidentemente que tem algumas particularidades. Por exemplo, habeas corpus e habeas data, por expressa disposição constitucional, são gratuitos. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Por quê? Porque a Constituição diz expressamente que eles dois são gratuitos. E via de regra, minhas amigas e meus amigos, via de regra, meu amigo que está em casa, minha amiga que está em casa, a ação popular também é gratuita. Via de regra. Porém, se o cidadão agir de má fé, se o cidadão, que é o autor da ação, agir de má fé, entrou com a ação mesmo sabendo que estava tudo bonitinho, que não tem nada de errado. Se ele agir de má fé, o juiz vai condená-lo às custas judiciais. O trâmite processual gera despesa. Isso vai ser pago, chamado de custas judiciais, bem como ele será condenado ao ônus da sucumbência. E o que é o ônus da sucumbência? O cara será condenado a pagar os honorários do advogado da outra parte. Isso quando ele agir de má fé. Se ele agir de boa fé, mesmo que ele perca a ação, ele não paga nada. Na ação popular, se o cidadão agir de boa fé, mesmo que ele perca a ação, ele não paga nada. Pronto, essa é a ideia geral que já possibilita a gente responder a letra A. Assegura a gratuidade de habeas corpus e habeas data, sim. Destinados à tutela de direitos individuais, à proteção de direitos individuais, sim. E, salvo comprovada a má-fé do autor, a isenção de custas processuais e ônus da sucumbência na ação popular, que tem por escopo, tem por objetivo a anulação de ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, entre outros direitos de natureza transindividual. Natureza transindividual que transcende os indivíduos. São direitos, no sentido geral da palavra, de natureza coletiva. É para isso que se presta a ação popular? É para isso que se presta a ação popular. Letra A é a alternativa correta. Ela tem aqui todos os ingredientes do que é a alternativa do gabarito. Vamos ver então o erro das outras 4 alternativas. Letra B. Está se falando do que está previsto na Constituição. A Constituição outorga a partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a entidades de classe de âmbito nacional e associações a legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo. Se parasse aí, tudo bem. O problema é agora a sequência. Desde que estejam dentro desse contexto aqui de interpretação português, não é nem mais direito constitucional, vai envolver todos. Desde que estejam constituídas regularmente e em funcionamento há pelo menos um ano e atuem na defesa dos interesses de seus membros ou associados. A história do 1 ano é só para associações. Essa exigência do 1 ano é só para as associações. Esse é o erro da alternativa B. A alternativa C
garante a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, a serem fornecidas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. De fato, a Constituição assegura o direito das pessoas a obterem certidões, e esse direito é exercido independentemente do pagamento de taxas. Essas certidões devem ser fornecidas dentro do prazo previsto, assim como os dados em geral previstos em lei, sob pena de responsabilidade. Porém, tem um detalhe nessa questão que deixa essa alternativa errada. O direito de certidão assegurado, o direito que a gente tem de obter certidões junto às repartições públicas, é para defesa de interesse pessoal. Para defesa de interesse pessoal. Quando ele coloca aqui interesse coletivo ou geral, deixa a alternativa errada. O erro está aqui, interesse coletivo ou geral. O resto está certinho. Letra D. A Constituição reconhece a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurado desde logo a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania de seus vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ressalvados os que a lei atribuir à competência da Justiça Militar ou, em casos de crimes de guerra, a tribunais de exceção. Primeiro que a gente tem uma parte que corresponde, eu acho que copiado e colado ao que está previsto na Carta de 88. A Constituição reconhece a instituição do júri, verdade. Júri popular ou tribunal do júri, tanto faz. Júri, júri popular ou tribunal do júri correspondem rigorosamente à mesma coisa. Com a organização que lhe der a lei, e essa lei é o Código de Processo Penal. É o Código de Processo Penal que regulamenta a estrutura de funcionamento do júri popular. Assegurada, desde logo, a plenitude de defesa, a mais ampla defesa possível, o sigilo das votações, os jurados não podem conversar um com os outros sobre a forma de votar, sobre o que é que ele tem pensado sobre o julgamento e de que maneira vai votar, condenando ou absolvendo. A soberania de seus vereditos, a autoridade das decisões e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Parando aqui, estava perfeito. De fato, compete ao júri popular julgar crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio e os crimes relacionados ao aborto. Esses são, no Código Penal brasileiro, os crimes definidos como crimes contra a vida: homicídio, infanticídio, induzimento ao auxílio ao suicídio e aborto. São esses os delitos considerados contra a vida, e para ser de competência do júri, o crime é para ter sido cometido com dolo. O sujeito quis o resultado ou ao menos assumiu o risco de produzir o resultado. Se for um crime culposo contra a vida, não é de competência do júri popular. Para ser de competência do júri popular, tem que ser crime doloso contra a vida. Aí na sequência ele diz: ressalvados os que a lei atribui à competência da Justiça Militar, nós temos de fato alguns delitos. Se, por exemplo, 2 policiais militares estiverem brigando e um matar o outro, essa condição de 2 militares cometendo contra o outro crime doloso contra a vida, de fato, isso é de competência da Justiça Militar. Não é de competência do júri popular. É de competência do júri popular. Nós, das turmas regulares do IAP, teremos a oportunidade de tratar isso mais à frente. É de competência do júri popular, quando envolver militar, se a vítima for civil. Se a vítima for um civil e o militar praticar um crime doloso contra a vida desse civil, aí sim a competência é do júri popular. Mas no exemplo que eu dei, é como se fosse um militar matando outro. Aí, de fato, é competência da Justiça Militar. E, na sequência, o erro da alternativa. Cadê? Em caso de crimes de guerra, tribunais de exceção. É vedado o tribunal de exceção no Brasil. É expressamente proibido, em razão do princípio do juízo ou juízo natural. Em razão do princípio do juízo ou juízo natural, não se aceitam tribunais de exceção. Não se aceita na legislação tribunais de exceção. Os tribunais são criados só para julgar delitos já cometidos. Não se aceita na legislação brasileira. Daí o erro da letra D de dado. E letra E, a Constituição prevê a concessão de mandado de segurança sempre que a ausência de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Na verdade, aqui eles
colocaram o enunciado do mandado de injunção e puseram na questão o nome mandado de segurança. Isso aqui estaria correto se no lugar de mandado de segurança tivesse mandado de injunção. Fechamos então a segunda questão. Essa questão de número 3, a gente não vai precisar debater todas as alternativas, que elas tratam do mesmo tema. Vamos só identificar qual é a correta, mas a partir desse assunto eu vou trazer outras informações. Vamos lá. Framboesa pretende criar a associação X e Ludmila pretende criar a cooperativa S. Consultando a Constituição Federal, elas verificaram que: letra A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Já acabou a conversa. Essa já é a alternativa correta. Criar uma associação e nos termos do que a lei define, criar uma cooperativa não depende de autorização do Estado. Nós podemos criar uma associação dos estudantes dos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A gente pode criar. A criação de associações, ela não depende de autorização do Estado e, em sendo criado, o Estado não pode se meter no seu funcionamento. É imprescindível, todavia, que essa associação tenha finalidade lícita e que não tenha natureza paramilitar. Ela tem que ter finalidade lícita e não pode ter natureza paramilitar para se estabelecer efetivamente como pretende o texto constitucional. Lembre que ninguém é obrigado a se associar. A pessoa se filia a essa associação se quiser e, em sendo associado, permanece nela se quiser. Outra coisa, tudo que eu estou dizendo está no artigo 5º da Constituição. A associação ela pode representar seus filiados, tanto judicial como extrajudicialmente. Agora, para tanto, a Constituição exige expressa autorização. Então, a representação tanto pode ser judicial, criamos a associação, vamos autorizá-la a entrar com ação judicial. É possível que ela mova essa ação judicial? É, se nós dermos a ela a autorização. Ou extrajudicial. Uma negociação com o governo, uma negociação que não envolve ações judiciais, desde que se dê a ela a autorização, isso é perfeitamente possível. E um último ponto, para encerrar esse tópico, a gente já passar para a próxima questão. A associação, lembremos, elas têm que ter finalidade lícita e não pode ter natureza paramilitar. E se uma associação perder a sua finalidade lícita? Já que o poder público, em relação à atividade discricionária, administrativa, organizacional do poder executivo não pode se meter nela, ela vai ficar praticando atividade ilícita à vontade? Não. O que é que nossa Constituição vai dizer? Que ela pode ser punida, seja com a dissolução compulsória, seja com a suspensão das suas atividades. Em ambos os casos, o que é que tem em comum? Tanto dissolução compulsória como suspensão das atividades. O que é que tem em comum? Decisão judicial. Em ambos os casos, dissolução compulsória e suspensão das atividades, tem que ter decisão judicial. Qual é a diferença? É que no primeiro caso, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, tem que ser uma decisão judicial que não comporte mais recurso. É essa a diferença. No mais, fechamos aí os temas que envolvem associação. Então, 3, letra A, alternativa correta. Simbora para a questão de número 4. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente uma série de disposições normativas trabalhistas que, segundo a doutrina, pode ser considerada como o patamar mínimo civilizatório do trabalhador, o que alguns chamam de mínimo existencial, o mínimo dos mínimos para conferir uma possibilidade digna de vida para os trabalhadores. Entre outros direitos trabalhistas, a Constituição Federal de 1988 prevê, gente, isso aqui é uma dica para quem vai fazer prova, prevê expressamente. O que se quer nessa questão é algo que esteja previsto na Constituição Federal expressamente. Não pode ser subentendido, não pode ser algo que de repente até existe na lei, mas que não está previsto na Constituição. Tem que estar previsto na Constituição expressamente para a coisa poder funcionar. Então vamos lá para o texto. Os direitos sociais estão na Constituição principalmente, não exclusivamente, mas principalmente num grupo que vai do artigo 6º até o artigo 11. Direitos sociais estão principalmente no grupo que vai do artigo 6º até o artigo 11 da nossa Carta. Existem outros espalhados pela Constituição,
existem outros fora da Constituição. Mas o núcleo maior do nosso estudo envolve esse grupo aqui. Então vamos lá. Letra A, tem que ser direito social previsto expressamente na Constituição. Letra A, direito ao adicional de sobreaviso e de prontidão. Quem já leu a Constituição pode parar aqui mesmo, porque em nenhum momento a Constituição faz menção a esse tipo de auxílio, esse tipo de adicional, nada disso aqui. E a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas definidoras de saúde, higiene e segurança. Essa parte final tem. Mas essa parte inicial, não. Letra A está errada. Então, letra A está errada porque essa história de adicional de sobreaviso e de prontidão não tem referência expressa no texto constitucional. Letra B. Ao adicional de horas extras e à observância da proporcionalidade para a contratação de empregado estrangeiro. Também na hora extra há menção no texto constitucional. Há referência, sim, à base constitucional, está lá. Não tem a definição de como é que vai ser, a não ser dizer que é no mínimo 50% do valor da hora normal. Mas a parte de baixo, de proporcionalidade para a contratação de empregado estrangeiro, a Constituição Federal não menciona. Letra C, ao seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário ou não, aqui já está errado. O seguro-desemprego está previsto na Constituição, sim, ainda que regulamentado por norma infra. A base é constitucional, mas ele só é pago em caso de desemprego involuntário. Só no caso de desemprego involuntário. E gozo de intervalo para refeição e descanso na forma da lei. Não há essa menção na Constituição. Letra D. A proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. É verdade. Isso aqui é uma ação afirmativa prevista na Constituição. Uma ação afirmativa como política pública para diminuição das desigualdades. Considere, sobretudo, que a Constituição, em 88, quando foi promulgada, nós tínhamos um desnível muito grande, uma relação trabalhista com uma diferença muito grande de acesso ao trabalho entre homens e mulheres. Daí a necessidade de incentivar as empresas a contratar mulheres, para diminuir isso aqui, esse desnível, essa diferença, e essas empresas teriam alguns benefícios que a lei viesse a estabelecer. Isso aqui é verdade, está previsto na Constituição. E aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, conforme previsão legal. Também, perfeito. Essa é a alternativa, a letra D é a alternativa a ser marcada. Aviso prévio, comunicação com antecedência de que vai haver a quebra do vínculo de trabalho. Esse aviso prévio é de, no mínimo, 30 dias. Pessoal, por caridade, pedido de amigo, principalmente para quem já estudou legislação trabalhista. A Constituição Federal faz menção expressa ao aviso prévio e diz que o mínimo é de 30 dias. Em nenhum momento a Constituição diz qual é o máximo. Em nenhum momento a Constituição diz qual é o máximo. E em nenhum momento a Constituição diz de que maneira se dará a proporcionalidade. Ela fala que é proporcional ao tempo de serviço, mas não esmiuça essa proporcionalidade. Uma lei federal de alguns anos estabelece isso. E hoje no Brasil o aviso prévio pode chegar a 90 dias. O prazo máximo do aviso prévio é de 90 dias. Esse é um milagre, mas o santo não é a Constituição. Então não é suficiente você saber que o aviso prévio pode chegar a 90 dias. É imprescindível você saber que ele pode chegar a 90 dias, mas isso não está previsto na Constituição. Porque se tiver uma alternativa, um item na sua prova dizendo que o aviso prévio pode chegar a 90 dias conforme disposição constitucional, isso é falso. A Constituição diz o mínimo, joga para a lei a definição do máximo e da proporcionalidade. Então, letra D de dado, a alternativa correta. Letra E, intervalo intrajornada e interjornada. Não há qualquer menção na Constituição Federal a esse tipo de direito. Questão 5. Sérgio é servidor público da administração direta e candidatar-se-á nas próximas eleições municipais para o cargo de prefeito. Investido no mandato de prefeito, Sérgio, esse tema envolve a administração pública. A administração pública, eu apaguei ali, vou escrever aqui. A administração pública é assunto de direito constitucional, que tem evidentemente relação direta com o direito administrativo, e que vai do artigo 37 até o artigo 41. 37 até o 41, na maioria das vezes é cobrado o texto constitucional. Um outro assunto, evidentemente, a gente precisa de conhecimento doutrinário, precisa de conhecimento jurisprudencial. Pois bem, aqui faz-se menção à possibilidade dos ocupantes de cargos efetivos, eu, policial rodoviário federal, vocês, policiais rodoviários federais, por exemplo, de exercerem cargos eletivos.
É possível isso? É perfeitamente possível. Se estivermos tratando de mandatos eletivos federais, estaduais ou distritais, não tem ai, 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 meu amigo. Ganhou a eleição, você vai ter que se licenciar do cargo de policial rodoviário federal, vai exercer o mandato eletivo e vai receber a remuneração do mandato eletivo. Em qualquer circunstância é isso que vai acontecer. O tempo que você ficar lá no mandato eletivo conta para todos os efeitos legais, menos para a promoção por merecimento. Tirando a promoção por merecimento é como se você estivesse trabalhando na PRF. Agora, recebendo a remuneração, o subsídio do cargo eletivo, quando se tratar de mandatos eletivos federais, estaduais e distritais. Isso está no artigo 38 da Constituição. Essa questão você vai encontrar a resposta no artigo 38 da Constituição. E assim, em se tratando de mandatos eletivos municipais, o que é que a Constituição diz? Ela diz o seguinte: se você ganhar para prefeito, se você ganhar uma eleição para prefeito, você será afastado do seu cargo de policial rodoviário federal, mas tem a possibilidade de optar pela remuneração de policial rodoviário. Então vamos imaginar que você é policial rodoviário, ganha 10 mil reais, ganha para prefeito numa cidade, paga 5. Então você se licencia do cargo de PRF, você não vai poder exercer os dois, mas vai poder atuar como prefeito recebendo subsídio de policial rodoviário federal. E se for vereador? Se for vereador, existem duas possibilidades. Se for vereador e você tiver compatibilidade de horários, se você puder atuar na condição de PRF e atuar como vereador, havendo compatibilidade de horários, a Constituição permite que você exerça os dois e receba os dois. Se houver compatibilidade de horários, isso é só para o vereador. Vereador é o único cargo eletivo em que a Constituição permite a acumulação remunerada com um cargo efetivo. Só vereador, você pode exercer os dois e receber os dois, mas tem que haver compatibilidade de horários. E se não houver compatibilidade de horários, aí dá a mesma solução que deu para o prefeito. Se não houver compatibilidade de horários, você pode optar pela remuneração do cargo efetivo. Você vai ficar licenciado, não vai atuar como PRF, no exemplo que eu dei, vai atuar só como vereador. Durante os 4 anos, enquanto você está atuando como vereador, você tem todo o arcabouço normativo, como se em exercício estivesse, menos para promoção por merecimento. A conta para minha aposentadoria na PRF conta. Só não conta para promoção por merecimento. E aí pode, se o seu subsídio lá de PRF for maior do que o do cargo de vereador, optar por ele. Mas se houver compatibilidade, exerce os dois. O militar, a regra é diferente. O PRF é civil. Policial rodoviário federal, policial federal é servidor público civil. Igual os servidores em geral. Volta tranquilo a exercer suas atividades. Então a resposta correta, ela deve dizer mais ou menos o seguinte, que em sendo eleito prefeito, ele vai ficar licenciado do seu cargo efetivo, mas vai poder optar pela remuneração. E o tempo que ele tiver como prefeito conta para todos os efeitos legais, menos para promoção por merecimento. Então, letra A, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento. Inclusive não. Letra B, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo de remuneração. Isso vale para o vereador, para o prefeito? Não. Letra C, não será afastado do seu cargo, emprego ou função? Será. Para prefeito, ele vai ter que ser afastado do seu cargo, emprego ou função. Letra D, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Essa é a alternativa a ser marcada, letra D de dado, repito, para depois consultar com calma, artigo 38. Letra E, será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração? Pode optar pela remuneração. Repito, 38 é o artigo da Constituição que responde à questão 5. Questão de número 6. Considerando a teoria dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir a respeito das determinações inscritas no texto constitucional brasileiro. Item 1.
Apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos. Minhas amigas, meus amigos, os direitos fundamentais, quanto à localização, eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo envolve os direitos e garantias catalogados, estão previstos no artigo 5º até o artigo 17, naquele catálogo ali. E existem os direitos e garantias não catalogados, que são aqueles espalhados pela Constituição, fora desse título, e aqueles que estão fora da Constituição ou são objeto da interpretação constitucional, o que significa dizer que a listagem dos direitos fundamentais é uma listagem meramente exemplificativa. Não é uma listagem fechada, não é uma listagem taxativa. E a partir dos direitos fundamentais previstos na Constituição, a gente interpreta de forma ampliativa para alargar o seu poder. Questão da PRF, eu não me lembro exatamente o ano. A vida é protegida, inclusive, no âmbito uterino. Isso está expresso na Constituição? Que a vida é protegida, inclusive, no âmbito uterino? Não. Isso é um direito implícito. Então, quando se diz aqui, apenas os direitos individuais explícitos são garantidos pela Constituição Federal, não sendo admitida a invocação de direitos constitucionais implícitos, esse item está errado. Item 2. Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para a sua aprovação. No Brasil foi dado ao presidente da República, artigo 84, inciso 8 da nossa Constituição Federal, a atribuição, a competência para assinar tratados internacionais que deverão ser depois referendados, confirmados pelo Congresso Nacional. Quem assina tratados internacionais é o presidente da República. Depois que ele assina, o Congresso vai votar dizendo se concorda ou não. Se o Congresso concordar, esse tratado se incorpora à legislação brasileira. A discussão é, se incorpora com que nível? Se incorpora com que status dentro da hierarquia das normas brasileiras? Hoje tem 3 possibilidades. E uma delas é exatamente os tratados internacionais se incorporarem à legislação brasileira com o mesmo nível das emendas constitucionais, com status constitucionais, e essa previsão vocês vão encontrar no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. No artigo 5º, parágrafo 3º, está escrito que os tratados internacionais sobre direitos humanos, tema tem que ser direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, rito, procedimento, com 2 turnos de votação em cada casa e maioria de 3/5, ou seja, maioria de 60%, esse tratado terá o status de emenda constitucional, terá o nível de emenda constitucional. Sem medo, minhas amigas e meus amigos, a única possibilidade de um tratado internacional assinado por um presidente da República ter nível de emenda constitucional é se houver a conjugação desses 2 fatores. Que fatores? O tema tem que ser direitos humanos. E a forma de aprovação pelo Congresso? 2 turnos de votação em cada casa, ou seja, 2 votações na Câmara e mais 2 votações no Senado, são 4 votações, e em cada uma das 4, maioria de 3/5, maioria de 60% dos deputados nas votações na Câmara, maioria de 60% dos senadores na votação no Senado. Dado que é muito mais para ilustrar, hoje no Brasil só existe um tratado com esse nível de emenda constitucional, é um tratado que versa sobre direitos das pessoas com deficiência, que serviu de base, inclusive, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alguns de vocês estudam quando fazem concurso para tribunal. Os concursos para tribunais têm que ter, por uma imposição do CNJ, esse assunto como objeto do conteúdo programado. Então, relendo o item 2, admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para a sua aprovação? Sim, nos moldes do que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Diga-se ainda, isso não estava na Constituição quando ela foi feita. Isso foi inserido pela Emenda Constitucional 45. Isso foi inserido pela reforma do Judiciário. Emenda Constitucional 45, que é de dezembro de 2004, inseriu isso aqui, o parágrafo 3º, no artigo 5º. Então, o item 2 está certo. O item 1 está certo ou errado, hein? Errado. Item 2 está certo. Item 3, a livre manifestação do pensamento deve ser ampla, sendo protegido o anonimato, sendo vedado o anonimato. É ampla.
mas é proibido o anonimato. Item 3 está errado, só está correto o item 2, alternativa B. B de bola é a alternativa correta dessa questão de número 6. Vamos lá. Talvez essa seja a questão mais profunda dessa lista. Questão 7. Sobre direitos e garantias fundamentais de natureza processual, a Constituição Federal de 1988 prevê que, letra A, o mandado de injunção objetiva tornar viável o exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Até aqui está correto, não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprida por particulares. Não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprida por particulares. E aí? Eu também acho, tá certo. O problema está na letra E. O mandado de injunção objetiva tornar viável o exercício de direitos inerentes, direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprida por particulares. Há um entendimento de que quando você entra com um mandado de injunção, esse mandado de injunção ele vai ser movido contra quem tem a obrigação de fazer a norma. E só quem tem a obrigação de fazer a norma é o poder público. Então não caberia contra atos de particulares, né? Essa é uma questãozinha que deixa essa dúvida. Mas aqui é de prestar o direito que deva surgir da norma constitucional que está posta. Então está errado. Essa é a discussão. Mas que isso gerou muito debate, essa prova foi TST do ano passado, que gerou muito debate, isso gerou. Essa alternativa foi considerada errada, apesar de, no íntimo, eu achar que de fato é verdade, porque você não pode mover um mandado de injunção contra o particular. Você só pode mover um mandado de injunção contra o poder público, que é quem tem a competência para legislar, a competência para criar norma. Letra B. Muita gente caiu nessa. Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas processuais e do ônus da sucumbência. Mudaram uma palavra. No lugar de cidadão colocaram pessoa. Não é qualquer pessoa, e sim qualquer cidadão. Tranquilo, aqui a gente elimina. Letra C. A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação não alcançam o âmbito administrativo. Até hoje, apenas uma emenda constitucional mudou o artigo 5º. Apenas uma. Foi exatamente a emenda constitucional 45. Ela inseriu o parágrafo 3º, que a gente viu há pouco, que trata da possibilidade de equiparação dos pactos internacionais, dos tratados internacionais sobre direitos humanos às emendas, inseriu o parágrafo 4º, que trata do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil se submete à sua jurisdição, e antes dos parágrafos foi inserido o inciso 78, que trata do princípio da celeridade, da rapidez processual. A Constituição expressamente assegura que o processo vai ser rápido. Agora, qual é o erro da questão? É que esse princípio tanto se aplica a processos judiciais, como se aplica a processos administrativos. Então, o erro é dizer que não vale para o âmbito administrativo. Letra D. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político sem representação no Congresso Nacional? Pode não. E a letra E, que foi a do gabarito, que para mim tem erro, mas foi a do gabarito. Cabe mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Entendimento da organizadora que seria sim, essa alternativa é como alternativa correta, mas eu sinceramente não acho que esse entendimento tenha sido mais
Claro, não. Eu acho que eles não tiveram coragem de anular depois disso. Por quê? Porque se a gente considera por completo isso aqui como algo real, algo concreto, num determinado direito líquido e certo que caiba a habeas data, o cara poderia usar o mandado de segurança, já que ele diz que é quando não couber habeas corpus. Não cabe habeas corpus e cabe habeas data, gente, não cabe mandado de segurança. Se tiver um direito líquido e certo que não caiba habeas corpus, mas que caiba habeas data, você não pode entrar com mandado de segurança. E isso aqui dá a entender que pode. Essa foi a alternativa E. Eu até me arrependi, não. Essa daqui foi a FCC. Essa daqui foi a FCC. Na verdade, hoje nós temos 3 possibilidades. Gente, só para encerrar esse tópico, essa foi a do gabarito, ainda que tenha discussão, já estou até arrependido de ter colocado ela na lista de vocês, mas vamos lá. Para debater esse tema que pode, de fato, cair na nossa prova. Hoje, nós temos 3 posicionamentos quanto à hierarquia dos tratados internacionais. Se ele versar sobre direitos humanos e for aprovado com o mesmo rito das emendas, aquilo que a gente viu há pouco, 2 turnos de votação em cada casa e maioria de 3/5, ele vai ter nível de emenda constitucional, nível constitucional. Se ele versar sobre direitos humanos, mas não tiver sido aprovado com esse procedimento, que são todos os tratados internacionais sobre direitos humanos anteriores à emenda 45, porque isso aqui veio na Constituição só em 2004. Antes de 2004 não tinha essa possibilidade. Então esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, mas que foram aprovados, foram assinados pelo presidente e aprovados pelo Congresso antes de 2004, eles têm nível supralegal. Acima da lei, mas abaixo da Constituição. É o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe a prisão civil do depositário infiel, que é um tema que a gente vai ter a oportunidade de abordar mais à frente nas turmas regulares. Só um pouquinho. E o último nível, que é o nível das leis, que é quando o tratado internacional não versa sobre direitos humanos. Qualquer outro assunto que não seja direitos humanos. Então, 3 níveis. Versou sobre direitos humanos e foi aprovado com o procedimento das emendas, nível de emenda. Versou sobre direitos humanos e não foi aprovado com o rito das emendas, está acima das leis, mas ainda abaixo da Constituição. Por estar acima das leis, eles chamam de supralegal, em cima das leis. E quando não versar sobre direitos humanos, igual às leis, nível legal. Nível legal. Então são 3 níveis que a gente tem, dependendo do tema e do rito de aprovação. Do tema e do procedimento de aprovação. Esses 2 tópicos são essenciais para a gente descobrir esse nível. O assunto e a forma como ele foi aprovado no Congresso Nacional. Porque quem assina a gente já sabe, é absoluto. Quem é que assina? O presidente da República. Manda para o Congresso. Se tiver se tiver versando sobre direitos humanos, aprovado com 2 turnos em cada casa e maioria de 3/5, emenda constitucional. Se versar sobre direitos humanos, mas não tiver sido aprovado com esse procedimento, supralegal. Acima das leis, abaixo da Constituição. E se não versar sobre direitos humanos, nível de lei é o mais fuleirinho, é o mais básico que tem, é o que não versa sobre direitos humanos. Questão de número 8. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos estendidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, quem é que fala isso? De direitos que valem para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país? É a cabeça do artigo 5º. O caput do artigo 5º. A Constituição Federal estabelece que, letra A, em nenhuma hipótese alguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Escusa de consciência, está lá no artigo 5º, inciso 8. Escusa de consciência, ninguém será privado por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica, política, por ideologia, a não ser que você não cumpra uma obrigação que a lei impõe e nem se submeta a uma prestação alternativa. Então, se o cara não cumprir a obrigação principal, nem a prestação alternativa, ele vai ser privado dos direitos políticos. Letra A, está certa ou errada? É errada. Em nenhuma hipótese, não, ele pode ser punido sim. Quando é que ele vai ser punido? Não se submeteu à obrigação principal, nem à prestação alternativa. A, está errada.
Letra B, é permitida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sujeita à licença nos casos especificados em lei. A Constituição Federal expressamente veda, expressamente proíbe censura e licença para atividades artísticas, intelectuais, científicas e de comunicação. Expressamente ela proíbe censura, bem como a necessidade de licença para atividades. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Está errada a letra E por conta da parte final. A letra B, perdão. Letra C, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite, chega a dói o ouvido de tanto que a gente estuda quando tem um erro, ou à noite por determinação judicial. Por conta desse ou à noite, a letra C está errada. Letra D, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Redondo, é direito constitucional e informática. Ctrl C, Ctrl V. É o mesmo texto constitucional. Considere ainda, já que a gente termina por abordar outros temas, que isso aqui é um exemplo típico de norma constitucional de eficácia contida. Isso aqui é um exemplo típico de norma constitucional de eficácia contida. É dado o direito, liberdade de locomoção, mas a própria Constituição já contém. Moço, você tem essa liberdade de locomoção em tempo de paz. Está subentendido, então, que em período de guerra, isso aqui vai ser restringido. E mesmo em tempo de paz, o direito de entrar ou sair com os seus bens é na forma da lei. Cadê? Nos termos da lei. Então, a lei pode impor restrições à entrada e à saída de bens no país, mesmo em tempo de paz. Letra D de dado é correta e é um exemplo de norma de eficácia contida. Letra E, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante autorização. Opa! Artigo, merece até um inciso, viu? Artigo 5º, inciso 16, cai muito isso. Artigo 5º, inciso 16, direito de reunião, a ser realizado em locais abertos ao público, direito de reunião. Ele tem que ser pacífico, sem armas, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tem que haver uma comunicação com antecedência. Comunicação com antecedência. E não se exige autorização. Não precisa de autorização para o exercício do direito de reunião. Questão 9. Seria incompatível com a Constituição Federal a constituição de associação sindical. A gente quer uma errada, que não é compatível com a Constituição. Criação de uma associação sindical, de um sindicato por servidores públicos civis é possível? É. Perfeitamente possível, a Constituição assegura, como norma auto-aplicável, os servidores públicos civis podem ter sindicatos. Quem não pode ter sindicatos são os militares. Militares podem ter associações de outra natureza, mas sindical, não. Então, os servidores públicos civis podem ter sindicatos, isso aqui é compatível, a gente quer algo que seja incompatível com a Constituição. Então, vamos lá. Seria incompatível a criação de uma associação sindical em base territorial, compreendendo a área de 2 municípios. Artigo 8º vai responder isso para a gente. Tem vários incisos lá que trarão aqui resposta para essa questão. Inciso 2, né? Unicidade sindical. Artigo 8º, inciso 2, unicidade sindical. Você não pode criar um sindicato para ter representatividade em área que seja inferior a um município. Então, no Brasil, você não pode ter um sindicato de bairros, de ruas. Não pode. A menor base territorial para um sindicato é um município. Nada impede que sejam 2. Não pode ser menor do que um município, mas igual ou maior a um município é possível. Então, a letra B é compatível. A gente quer algo que seja incompatível. Letra C. Seria incompatível com a Constituição uma associação que outorgasse a aposentados filiados o direito de votar e de serem votados? Não, não é incompatível não, ao contrário. A Constituição assegura ao aposentado o direito de votar e de ser votado. Letra D.
cuja Assembleia Geral fixasse contribuição exigível de seus filiados para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Isso também está previsto no texto constitucional, que é a contribuição, artigo 8º, inciso 4, a contribuição sindical, que é a última, e a contribuição confederativa ostensial, que é aquela de quem é sindicalizado. Vocês, ao entrarem na PRF, se quiserem, porque não é obrigatório, se quiserem, vocês vão ter a oportunidade, a possibilidade de se filiar ao sindicato dos policiais rodoviários federais do seu estado. Você não é obrigado. Não é. Se filia, se quiser. Mas em se filiando, você vai pagar alguma coisa? Todo mês é descontado, no caso da gente, 1% do seu subsídio. Todo mês, 1% do seu subsídio. Só que além dessa contribuição, existe uma outra que não vale para a gente, que existe uma outra que é chamada de contribuição sindical, que até bem pouco tempo era obrigatória. Passou a ser facultativa em razão de uma mudança recente que a gente teve na legislação infraconstitucional. A contribuição sindical, o antigo imposto sindical, que independia de ser filiado. O cara era obrigado a pagar, mesmo que não quisesse, correspondia a um dia de trabalho, era pago no mês de março, salvo engano, de cada ano. Então isso aqui está previsto na Constituição, isso aqui é compatível. A gente tem que arranjar algo que seja incompatível, tem que ser a letra E. A associação sindical que estabelecesse a filiação automática de trabalhadores da categoria que representa quando de sua contratação por empresa sediada em sua base territorial. Não é automática. A filiação é, com uma palavra, facultativa. Facultativa. Letra E é a alternativa a ser marcada. Questão de número 10. Nos termos do que prescreve o artigo 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Capítulo da Administração Pública. Deixa eu só isolar isso aqui, para não achar que isso aqui fazem parte da administração pública. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. Acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Então, o estrangeiro pode sim ter acesso a cargo público no Brasil. A qualquer um, não. Tem acesso a cargos públicos na forma da lei. Lembremos que tem alguns cargos que são privativos de brasileiros, outros mais restritos ainda são privativos de brasileiros natos. Aí nesses que são privativos a brasileiros, o estrangeiro não pode. Mas em alguns outros a própria lei pode permitir que o estrangeiro acesse cargo público. Errada a letra A. Se o quê? Se for português e só essa informação, ela é insuficiente. Porque a gente tem dois tipos de portugueses. O português em geral e o português com residência permanente, que tem o Estatuto da Igualdade. Aí esse pode exercer cargos que sejam privativos de brasileiro, desde que não seja privativo de brasileiro nato. Se for português equiparado, pode. Inclusive ser policial rodoviário federal. Certo? Se for português, é equiparado. Mas os outros que não têm a equiparação, os outros que não têm o Estatuto da Igualdade, aí entram na condição geral de estrangeiro, não poderiam. Letra B. O prazo de validade do concurso público será de até 3 anos, prorrogáveis por 2 vezes por igual período. 2 erros aí. O prazo de validade de um concurso público no Brasil é de até 2 anos. Pode ser de um dia? Pode. É até 2 anos. Estabeleceu até 2 anos, ele pode, não é obrigatório, ser prorrogado. Se for prorrogado, ele só pode ser prorrogado uma vez. E se for prorrogado, que só pode ser prorrogado uma vez, tem que ser por igual período. Como assim? Nós tivemos um concurso da PRF há alguns anos que o prazo de validade dele foi 60 dias. É possível isso? É, perfeitamente possível. Pode ser prorrogado? Pode. Quantas vezes? Uma só. E se for, vai ser prorrogado por 60 dias. Então é pelo prazo que foi estabelecido de início, e esse prazo que foi estabelecido de início é de até 2 anos. Letra C. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Acabou-se a conversa. E aí eu vou além. Não só é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, como é garantido a ele o direito de greve. É assegurado ao servidor público civil tanto o direito à associação sindical como o direito de greve. Coisas que são vedadas, que são proibidas para os militares. Militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e Corpo Bombeiros não podem ter sindicatos, nem podem fazer greve. Não podem, os militares, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e Corpo Bombeiros, não podem ter sindicatos, não podem fazer greve. Ah, sim, mas as associações que não sejam sindicais, podem, mas sindicato
não é permitido para os militares. Então, letra C, a alternativa do gabarito, da questão 10. Letra D, as funções de confiança serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou função temporária. Cargo comissionado, bem como funções de confiança, se destinam a que tipos de atividades no poder público brasileiro? 3 palavras. Cargos comissionados e funções de confiança. Eu não estou respondendo ainda a questão, tá? Se destinam a 3 tipos de atividade: direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Você pode ter um cargo comissionado de policial rodoviário federal? De jeito nenhum. Você pode, no quadro da PRF, ter um cargo de superintendente, que aí sim é cargo comissionado. Mas o cargo de execução de PRF não pode ser um cargo comissionado, porque aí você burla o concurso público. Então, para evitar isso, é que a Constituição diz que cargos comissionados e funções de confiança serão para direção, chefia e assessoramento. E aí uma segunda coisa que vai responder a questão. Cargo comissionado, a lei vai dizer um percentual deles que devem ser ocupados por quem ocupa cargo efetivo. Aí é cada ente federativo que vai definir por suas próprias leis qual é esse percentual. A grande maioria não define. Por quê? A grande maioria não define. Mas a Constituição diz que o ente vai definir por meio de lei o percentual que vai ser para quem é ocupante de cargo efetivo e o resto fica na canetada do chefe, lá na canetada de quem tem a força, de quem tem o comando. Já as funções de confiança, e com isso a gente responde a questão, só podem ser ocupadas por quem é ocupante de cargo efetivo. Funções de confiança só podem ser ocupadas por quem é ocupante de cargo efetivo. Está expresso isso no texto constitucional. Então, o erro da letra D. As funções de confiança serão exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Se fosse um ponto final, ok. O problema é ou função temporária. Está errada a letra D por conta dessa parte final. E letra E. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. Isso está previsto, não desse jeito, né? O correto está previsto no artigo 37, inciso 12. 37, inciso 12. Está escrito lá, mas é mentira, viu, que está escrito lá na prática. Mas para a prova você considera como verdade. Lá está escrito o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos ao Poder Executivo. Mentira, infeliz. Na prática, mas está escrito lá. O que é que se quer com o inciso 12? É mais ou menos dizer o seguinte: olha, se você tiver um cargo de agente administrativo no Poder Legislativo, tiver um cargo de agente administrativo no Poder Judiciário, ele não pode receber mais do que o agente administrativo no Poder Executivo. É essa a ideia, que é falsa, que é mentira. Quem é do Poder Executivo, na prática, ganha menos. Vocês vão entrar para um cargo do Poder Executivo, onde vocês, assim como eu, receberemos nós metade do que os caras do Poder Legislativo e do Poder Judiciário ganham de vale alimentação. Então é natural que nós, do Poder Executivo, a gente seja mais magro, certo? Porque a gente tem um valor do vale alimentação menor. Não está dando certo isso comigo, não, mas é uma referência que a gente tem que considerar. Então está errado isso nos termos do artigo 37, inciso 12. Questão 11. Sobre os direitos sociais, marque a alternativa correta. Letra A. A listagem taxativa dos direitos sociais é encontrada sobretudo no texto constitucional. A listagem não é taxativa. A listagem é aberta. Errada a letra A. Letra B. Por conta de recente modificação na Constituição, os empregados domésticos foram beneficiados com todos os direitos que já eram assegurados aos empregados em geral. Minhas amigas, meus amigos, você de casa, você de sala, tenha muito cuidado. No capítulo dos direitos sociais, se você só tiver 10 minutos para estudar direitos sociais para a sua prova, você pega esses 10 minutos e se abrace com o artigo 7º. O artigo 7º é o artigo que lista de forma exemplificativa direitos trabalhistas, alguns de natureza previdenciária, dos empregados urbanos e dos empregados rurais. Dentro do artigo 7º, vocês vão encontrar o parágrafo único pensando quais desses direitos valem também para os empregados domésticos. Quando a Constituição foi feita, essa lista era bem
discreta, encolhida, pequena. E aí houve uma modificação feita pela famosa PEC dos domésticos, que alargou esse número, trazendo vários outros direitos que antes não eram assegurados aos domésticos e passaram a ser. Fundo de garantia do tempo de serviço não era obrigatório, passou a ser. A jornada de trabalho, horas extras, adicional noturno, que não eram, passaram a ser. Só que não são todos, não. Existem direitos trabalhistas que não são assegurados pela Constituição para os empregados domésticos. Por exemplo, adicional de periculosidade, insalubridade, penosidade, não foi estendido para o doméstico. Quem tem um menino danado em casa, o pai pode ficar tranquilo que não vai ter que pagar esse adicional para babá. Quem tem um robô em casa que faz os serviços de casa, não vai ter problema nenhum, porque a proteção em face da automação não foi estendida para o empregado doméstico. Então, para a prova, de forma bem direta, nem todo direito trabalhista vale para o empregado doméstico. Daí o erro da letra B de bola. Quando ele diz aqui que por conta de recente modificação na Constituição, os empregados domésticos foram beneficiados com todos. Todos não. Depois vocês busquem a lista no artigo 7º, parágrafo único. Vocês que são nossos alunos da turma regular, na minha apostila, no material do Direito Constitucional, vocês vão encontrar na lista dos incisos do artigo 7º, antes do número do inciso, um E e um D de empregado doméstico, para dizer se ele é aplicável aos domésticos. Então, você vai encontrar logo no estudo, na lista, essa referência. Letra C, moradia e alimentação são direitos sociais previstos na Constituição, desde a sua promulgação em 88. Não. Moradia, isso aqui é do artigo 6º, tá? Isso aqui é do artigo 6º. Moradia, alimentação e transporte foram inseridos por emendas constitucionais. Moradia no ano 2000, alimentação em 2010 e transporte em 2015. Então, na sequência, moradia, alimentação e transporte foram inseridos por emenda constitucional, por isso o erro da letra C. Letra D, licença gestante de 180 dias é direito social previsto na Constituição Federal. É não, por caridade. A Constituição Federal assegura licença gestante de 120 dias. A Constituição assegura licença gestante de 120 dias. Agora, tem uma lei federal que criou um programa fiscal chamado Empresa Cidadã, que possibilita a prorrogação desses 120 por mais 60. Aí que dá os famosos 180 dias. Mas esses 180 não estão previstos na Constituição. E letra E é direito social, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Perfeito. Essa é a alternativa correta. Agora vamos ver se a gente está sabendo direitinho a classificação das normas constitucionais. Esse texto aqui tem dois tipos de normas constitucionais. Você vai encontrar aqui uma norma de eficácia plena e vai encontrar aqui uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia plena, no mínimo de 30 dias. Faça chuva, faça sol. Na pior das hipóteses, o aviso prévio é de 30 dias. Pode ser mais? Pode, porque vai ser proporcional ao tempo de serviço, mas aí vai depender de lei. Essa parte que depende de lei, que é a proporcionalidade, vai ser considerada a norma de eficácia limitada, porque precisa de uma lei. Já tem, tá? A lei regulamentando. Mas a ideia da essência se mantém. Questão de número 12. Nós vamos ver toda a lista, tá, gente? Eu sei que, por causa do horário, a gente tem algumas pessoas que vão precisar sair, mas nós vamos ver toda a lista. Quem precisar sair, depois pega o link lá no site. Eu vou disponibilizar também na lista de transmissão. Falar em lista de transmissão, quem de casa quiser participar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? 999834700, meu telefone, grava no seu número, manda uma mensagem pedindo para incluir na lista de transmissão e eu faço isso. Hoje mesmo a gente vai ter dica, viu? Importante para vocês. Questão de número 12. Considerando os dispositivos constitucionais referentes à administração pública, é correto afirmar: letra A, os atos de improbidade importarão, dentre outras penas, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e o ressarcimento ao erário. Está previsto na Constituição isso aqui, de fato. A lei de improbidade, que é uma norma que normalmente cai em direito administrativo, é a lei 8429 de 92, é curta, vale a pena estudar, lei 8429 de 92, que estabelece, com base na Constituição, que quem comete ato de improbidade administrativa, qualquer que seja ele, se sujeita a algumas sanções. Não são sanções de natureza penal.
essas punições aqui que a Constituição, por exemplo, prevê, não são de natureza penal. Quais são elas? O cara pode perder o cargo ou função que ocupa, o cara pode ficar com os direitos políticos suspensos, não é cassação nem perda, pelo amor de Deus, é suspensão dos direitos políticos. Pode, cadê o que ele citou aqui? O ressarcimento ao erário, e tem ainda na Constituição a indisponibilidade dos bens. Isso aqui está correto, viu? A lista das punições aqui, quando ele colocou dentre outras, deixa correta a alternativa. A indisponibilidade dos bens é um exemplo de outra punição que pode ser aplicada. Pode marcar a letra A como a alternativa correta da questão 12. Letra B. A proibição de acumular cargos prevista na Constituição Federal não se estende aos empregos e funções das empresas públicas e sociedades de economia mista. Minhas amigas, meus amigos, por favor, grave de coração o que eu vou dizer agora. A regra na administração pública brasileira é que a pessoa só ocupe um cargo, ou uma função, ou um emprego. Essa é a regra. A regra desse modo é a proibição da acumulação remunerada. Então, como regra, é proibido. E essa regra proibitiva, ela atinge todos os entes federativos, seja no âmbito da administração direta, seja no âmbito da administração indireta. Então, vamos lá. Pensando comigo, a regra é não poder ocupar mais de um. E essa proibição atinge, inclusive, a administração indireta. Agora, vem a exceção. E qual é a exceção? A Constituição prevê que se houver compatibilidade de horários, anotem porque esse artigo cai muito, em artigo 37, inciso 16, artigo 37, inciso 16, que se houver compatibilidade de horários, aí sim é possível 2 de professor, bem como é possível um de professor com outro cargo técnico ou científico, bem como é possível 2 profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Pronto. São esses 3 que a gente vai encontrar no artigo 37, inciso 16. Hoje nós vimos uma outra possibilidade. Qual foi? Que não está no 37, 16, o vereador. Existem outras possibilidades que envolvem o cargo de magistério, que é para o magistrado e para o membro do Ministério Público. Mas aí está fora dessa ideia do artigo 37. No 37, 16, excepcionalmente, porque a regra é a proibição. Excepcionalmente é permitida a acumulação 2 de professor, ou 1 de professor com um técnico ou científico, ou 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Mas é imprescindível que haja compatibilidade de horários. Imprescindível. Então, voltando aqui. A proibição de acumular cargos prevista na Constituição Federal não se estende aos empregos e funções das empresas públicas e sociedades de economia mista. Se estende. A proibição atinge toda a administração pública. É óbvio que a gente tem as exceções, mas a proibição, que é a regra, se estende. Letra C. As autarquias serão criadas por decreto presidencial específico que será submetido ao Congresso Nacional para apreciação. Quais são as 4 figuras que a gente vê como integrantes da estrutura constitucional da administração indireta brasileira? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A autarquia é a única que é criada diretamente por meio de lei. A autarquia é a única que é criada diretamente por meio de lei. As outras 3 são criadas por decreto. Porém, precisa de uma lei autorizando, mas são criadas por decreto. Mas a autarquia, para matar a questão, a autarquia é criada por meio de lei. Errada a letra C. Letra D. São imprescritíveis os ilícitos que causem prejuízo ao erário, bem como as respectivas ações de ressarcimento. O cara comete um ato que enseja uma punição administrativa. Tem prazo para o poder público puni-lo? Vocês que estudam a Lei 8.112. Tem prazo para o poder público puni-lo? Tem prazo. Então existe prazo de prescrição para as punições. O que não tem prazo é a ação de ressarcimento. A ação de cobrança pelo dano que foi gerado. Aí sim a Constituição diz ser imprescritível. Mas o ato em si,
que sejaria uma punição, uma suspensão, uma admissão, por exemplo, ele prescreve. Está errada a letra B quando diz que os dois são imprescritíveis. Vejam, são imprescritíveis os ilícitos que causem prejuízo ao erário? Não, isso aqui não é imprescritível, não. O que de fato é imprescritível são as ações de ressarcimento. Então, os ilícitos prescrevem. Se eu não for punido dentro do prazo, acabou-se, o Estado não vai poder mais me punir. Mas eu gerei um dano, acabei com a viatura da PRF. O Estado vai poder me cobrar a qualquer tempo? Vai poder me cobrar a qualquer tempo. E letra E, a estabilidade é alcançada após 2 anos de atividade. E aí? Estabilidade é alcançada após 3 anos, mediante avaliação. Mas tem uma palavra antes. Avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho. Cuidado, viu? São 2 avaliações. Uma avaliação para você se tornar estável, que é a avaliação especial de desempenho. Em sendo estável, quantas possibilidades o cara tem de perder o cargo no artigo 41? 3. Pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Está no artigo 41, tá? Essa parte de estabilidade. Pode perder o cargo por processo administrativo, assegurada ampla defesa. E pode perder o cargo, isso aí na prática não tem acontecido, mas é uma previsão constitucional que cai na prova. Pode perder o cargo por avaliação periódica de desempenho. O nome das avaliações, para não misturar. Passei no concurso, ingressei na carreira pública, para eu me tornar estável, após 3 anos, eu sou submetido a uma avaliação chamada de avaliação especial. Em sendo estável, pelo menos na teoria, eu posso perder o cargo porque fui incompetente no desempenho das minhas atividades por meio de uma outra avaliação, que é uma avaliação periódica de desempenho. Qual foi a correta dessa questão, hein? Letra A. Questão de número 13. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Item 1. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância, já tratamos disso. A dissolução compulsória de uma associação impõe o trânsito em julgado. Impõe o trânsito em julgado. Não que o trânsito em julgado não possa vir na primeira instância, pode. Se não houver recurso, já transita em julgado na primeira instância. Mas é errado quando ele diz exigindo-se apenas o julgamento em primeira instância. Por quê? Porque imagina aí que se a associação recorrer, vai para uma instância superior e não tem como dissolver compulsoriamente enquanto não transitar em julgado essa decisão. Por isso o erro do item 1. Item 2. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, copiado e colado. A associação é uma faculdade, é uma liberalidade, é uma opção. O cara não é obrigado a ir. Correto, item 2. Item 3. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Correto? Correto. Observem que o que se indeniza nisso que se chama requisição administrativa, isso aqui é chamado de requisição administrativa, o que se indeniza não é o uso do bem, o que se indeniza é o dano. Tanto que se na questão da prova disser que não houve dano, não há indenização. Como você não tem a chance de prever, e pela emergência nem seria o caso de prever o dano, a indenização não vai ser prévia, a indenização vai ser ulterior, vai ser posterior. Diferente da desapropriação, que como regra, a desapropriação gera indenização justa, prévia e em dinheiro. Como regra, né? Tem exceções. E item 4, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Mais uma questão de copiado e colado, como uma forma de proteger as famílias que estão no campo, para que elas possam, de repente, pegar financiamentos para poder produzir. E se ocorrer alguma intercorrência que impeça elas de pagarem esse financiamento, para evitar que a fazendinha seja tomada, a Constituição diz que a pequena propriedade rural não pode ser penhorada. Mas, para isso, por caridade, pedido de amigo, para que ela não seja penhorada, 2 fatores cumulativos devem estar presentes. Quais são? 2 cumulativos. Ela precisa ser trabalhada pela família e o outro fator, o débito teria que ser decorrente da atividade produtiva. Se um desses 2 quebrar, ela pode ser penhorada, tá?
Se um desses dois fatores não estiver presente na questão da sua prova, ela pode ser penhorada. E aí eu não sei qual é a alternativa correta. Digam aí, por favor. D de dado. Ixi, HD. Melhora. Vamos lá. Questão 14. Sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, exceto apenas no caso de flagrante delito. Errado, por conta do apenas. Nós temos 4 situações: flagrante, desastre, para prestar socorro e por ordem judicial durante o dia. Então está errada a letra A, artigo 5º, 11. Letra B, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ctrl+C, Ctrl+V, artigo 5º, inciso 12, 5º 12, no último concurso para a Polícia Federal, para a agenda da Polícia Federal, houve cobrança desse tema aqui. Letra C, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei estabelecer qualquer requisito. Qualquer pessoa pode fazer o concurso para a Polícia Rodoviária Federal? Não, tem que ter o quê? Nível superior, tem que ser brasileiro, uma série de outros requisitos. Falando especificamente do nível superior, essa exigência existia quando eu entrei na PRF? Não, passou a existir por meio de quê? Lei. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. O correto é atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a lei pode estabelecer qualificações, requisitos para o ingresso. Letra C está errada. Letra B, o homicídio constitui crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional, ponto final. Inafiançável e imprescritível. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, acabou-se. E hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, prescrevem. São insuscetíveis de graça ou anistia, mas prescrevem. São inafiançáveis, mas prescrevem. Então, para acabar o assunto, inafiançáveis e imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Letra D está errada. E letra E, no Brasil não se admite pena de morte, em hipótese alguma, nem extradição de brasileiros natos. Extradição de brasileiro nato, de fato, não pode não. Pena de morte pode, em caso de guerra declarada. Pena de morte pode, em caso de guerra declarada. Qual foi a alternativa? B de Botafogo. Questão 15, saideira. Questão 15 envolve o capítulo da segurança pública. Nos termos da Constituição da República, assinale a alternativa correta. Vamos lá, artigo 144. Gente, quem vai fazer um concurso para a polícia, seja Polícia Rodoviária Federal, seja Polícia Federal, seja Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, quem vai fazer concurso para qualquer área que envolva segurança pública, tem que saber de cor e salteado o artigo 144. Artigo curto, artigo pequeno, você pode segmentar e sair pregando na sua casa as informações sobre ele. Por onde andar, vai olhar para aquilo, vai explicar às pessoas. 144, pequeno e importante para a prova. Vamos lá. Nos termos da Constituição da República, assinale a alternativa correta. Letra A. A segurança pública tem por objeto a preservação da ordem pública, verdade, e da incolumidade, da proteção, deixar ileso, protegido, pessoas e o seu patrimônio, é verdade, sendo exercida, dentre outros órgãos, através do Ministério Público Militar. Chega, dói o ouvido. São 6 órgãos que compõem o quadro constitucional de órgãos de segurança pública. Polícia, vou começar pela importância. Polícia Rodoviária Federal e mais 5. Vamos lá, na sequência constitucional, eu acho que é mais ou menos isso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Essa é a lista, no entendimento do Supremo, taxativa dos órgãos constitucionais de segurança pública. É inegável que há menção constitucional à Guarda Municipal, com atividade direcionada à proteção dos serviços, bens serviços, bens e... Não, do município. Instalações municipais.
Mas no âmbito constitucional, a lista, no entendimento do Supremo, é taxativa. É evidente que a Guarda Municipal desempenha um papel muito importante, por lei, teve uma extensão de várias atribuições, mas para a prova, pelo entendimento do Supremo, essa lista que eu acabei de fazer aqui, menção desses 6 é uma lista taxativa. Ei, e a Força Nacional não é órgão constitucional de segurança? É não. Departamento Penitenciário é órgão constitucional de segurança? É não. Órgãos constitucionais de segurança, esses 6 que eu acabei de mencionar. E não tem Ministério Público Militar, não. Existe o Ministério Público Militar, mas como integrante do Ministério Público, e não do capítulo da Segurança Pública. Letra B. Incumbe à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Ferroviária Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Polícia tem 2 tipos de atividades, vamos assim imaginar. Um, evitar o cometimento do crime. Outro, se esse aqui falhar, investigar e coletar elementos que podem vir a ser subsídio para as ações penais. Esse papel aqui é desempenhado por um tipo de polícia chamado de polícia ostensiva, preventiva, que a gente tem como membros da atuação no policiamento ostensivo preventivo. A Polícia Federal é polícia preventiva também, tá? A Polícia Federal faz policiamento aeroportuário, a Polícia Federal faz policiamento marítimo, a Polícia Federal faz policiamento nas fronteiras, a Polícia Federal combate tráfico de drogas, combate descaminho, combate contrabando. A Polícia Federal também é polícia preventiva. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias militares, corpos de bombeiros militares desempenham. Mas sobretudo esses 4 primeiros aqui. Polícia Judiciária. Falhou aqui, ó. Esse lado falhou, o crime foi cometido. Precisa alguém investigar. Quem faz isso é a Polícia Judiciária. Aquilo que é de interesse da União, expresso pela Constituição e pelas leis, quem vai desempenhar com exclusividade, e aí a gente responde a questão. Com exclusividade, quem vai fazer o papel de Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. Não sendo competência da Polícia Federal e nem sendo crimes militares, o que remanesce, o que sobra, que é a grande maioria dos feitos, que é a grande maioria dos casos, é competência de investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil, então, é uma polícia judiciária remanescente. Ela pega o que não é competência da PF, nem infrações penais militares, nem os crimes militares. É o resto no sentido não pejorativo, que é a grande maioria dos casos é o que é de competência da Polícia Civil. Então, letra B está errada porque o papel de Polícia Judiciária da União é desempenhado com exclusividade pela Polícia Federal. Letra C. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Eu não sei por que razão, mas esse é um dos temas mais cobrados quando se fala do artigo 144. Isso está certo. A polícia militar e o corpo de bombeiros militar são forças que auxiliam e que, se o Brasil tiver numa guerra e o Exército for pro cacete, eles vão atuar como reserva do Exército. É do Exército, não é da Marinha nem é da Aeronáutica, é do Exército. Agora, apesar da PM do Corpo de Bombeiros serem forças auxiliares e reserva do Exército, elas não se subordinam ao ministro da Defesa, elas não se subordinam ao presidente da República. Apesar da PM do Corpo de Bombeiros serem forças auxiliares e reserva do Exército, juntamente com a Polícia Civil, que pelo amor de Deus não é força auxiliar e reserva do Exército, a Polícia Civil. Mas juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros se subordinam aos governadores. Se subordinam aos governadores. Por caridade, pedido de amigo, não me bote a Polícia Civil na lista de forças auxiliares e reserva do Exército. Força auxiliar e reserva do Exército é só PM e Corpo de Bombeiros. Pessoal, isso está previsto na Constituição, porque na prática o papel está se invertendo, né? Aqui no RN, o Exército foi quem veio dar suporte à segurança pública interna. É o que está acontecendo agora, o nome da intervenção no Rio de Janeiro. Na prática, não está correspondendo ao que se imagina na teoria constitucional. Então está correta a letra C. Letra D, em caso de incêndio florestal, catástrofe, essa questão é massa, catástrofe ou epidemia que coloque em risco a população local, incumbe à Força Nacional planejar e coordenar as atividades de defesa civil a serem executadas pelas polícias florestais e guardas municipais. Isso aqui é papel do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. E letra E, a segurança viária é desenvolvida exclusivamente para o trato da educação e engenharia de trânsito. Atenção, primeiro que considere segurança viária sob a ótica de ter sido inserida na Constituição por meio de emenda.
Segurança viária não fazia parte do texto constitucional como integrante da segurança pública. Veio por emenda. E segunda coisa, a segurança viária, ela tem o papel de atuar no âmbito, da educação, da engenharia e da fiscalização. Tem a atuação no âmbito educacional, no âmbito da engenharia, mas também no âmbito da fiscalização de trânsito. E é desempenhada por quem? A referência que a Constituição diz aos estados e aos municípios. Desempenhada pelos órgãos executivos de trânsito dos estados e dos municípios. Alguma dúvida? A todos, meu abraço. Você de casa, meu abraço. Simbora, continuando estudando firme e forte na nossa caminhada. Tá?